Beth, boa tarde, tudo bom com você? Boa tarde, Márcia. Tudo e Boa você? tarde, prazer é todo meu, que bom que deu certo aqui. Que bom. Você viu o aperto que eu passei aqui? Ah, normal, Bernadette, eu passo esse aperto toda hora, por aqui, é pelo YouTube, é as redes Ai, sociais, Márcia, que fazem muito conosco, né? geralmente eu tenho alguém para me socorrer e hoje não pude contar com ninguém. Aí falei, não, agora eu vou ter que ir, tem que aprender, né? Com Tem que certeza. E a gente sobreviver. aprende assim, baseado no problema, né? Primeiro vê o problema e depois a gente resolve, tem a solução. Isso mesmo. Mas, professora Márcia, primeiro eu quero te agradecer muito por você estar aqui, que eu bem conheço o ritmo da sua vida. Sei que você é assim, você faz mil e uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, para você estar aqui hoje, eu sei que foi assim uma reserva muito valiosa do seu tempo. E eu te agradeço muito por isso. Bernadette, eu que agradeço, de verdade, assim. As mulheres são assim, né? A gente faz mil e uma coisa, mas é um prazer também estar aqui com você, conversar sobre esse tema do custo da rede familiar, né? E tenha certeza Isso. que pode contar comigo. Eu gostaria de pedir desculpas em público, porque eu não pude estar com você. Acho que faz 2 semanas, né? Porque eu tive realmente uma emergência. Foi Mas dia pode 31. contar sempre comigo, sempre que você precisar, eu estou à disposição, de verdade. Tá ótimo, professora Márcia. Eu vou iniciar, então, fazendo um panorama sobre o motivo da nossa conversa aqui, que é a road familiar, né? Isso. Sobre o porquê que a família deve fazer a road familiar. O que que eu aconselharia a família a fazer a road familiar? Tem três motivos muito fortes, né, Márcia? Primeiro é a sucessão, que você deixa já tudo planejado, do jeito que os pais querem. Segundo, a eficiência tributária, que você já vai reduzir grandes valores, né? E outra coisa, você diminui conflitos e tudo, porque se você está dentro da sua casa, com a sua família, já fazendo esse comentário com os filhos, que você está constituindo a hold, os filhos vão tomar conhecimento disso. Quando os pais se forem, não vai ser surpresa para ninguém dizer assim, o que que você vai fazer com isso, o que que o pai deixou para você, ou questionar alguma coisa, né? Como no caso, quando são pegos de surpresa. Dependendo da família, quando são pegos de surpresa, que os pais morrem e não tem um planejamento, não tem nada, já fica aquele questionamento, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente já sabe uma infinidade de contras que temos com o inventário. E já levando em conta essa levando em conta já os pais terem essa preocupação e fazerem já esse planejamento, muita coisa se evita. Até para os próprios pais, né? Porque no caso de um casal, se um vai primeiro e o outro fica, o outro também já está tranquilo, porque sabe que já está tudo resolvido, né? Já é um estresse, já vai ser um sofrimento muito grande ficar sem o seu companheiro ou sua companheira. E ainda ter que lidar com inventário, com filhos, com conflito, vai triplicar esse sofrimento para quem restar vivo dentro desse casamento. Então, nesse caso, a pessoa já vai ter assim, não é um consolo? Não, mas é um alívio, né? Já é um alívio porque a pessoa tem que lidar também com a realidade. E já vai ver que, olha que bom que eu e meu marido, quando vivo, fizemos isso e hoje eu posso pelo menos ter tranquilidade, curtir ali os meus filhos, curtir tudo que fez e dar continuidade na vida com mais leveza, não é? Sem dúvida, E Bernadette. aí agora que eu vou falar para você se apresentar, Márcia, para todo mundo saber de você um pouco. Tá bom.
Então, eu faço das minhas palavras as suas, né? O meu nome é Márcia Ferreira, eu sou doutora em Ciências Contábeis, eu sou daqui de Pernambuco, meu sotaque não nega, né? E eu sou professora também de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco e tenho uma empresa familiar. É uma sociedade entre eu e o meu pai, né? Uma empresa onde a gente hoje trabalha com consultoria e a nossa especialização de contabilidade, de consultoria, está sendo em holding familiar. E o interessante, Bernadette, é que eu cheguei até esse tema por necessidade própria. Então, eu fui estudar para mim, para aplicar aqui dentro da minha empresa, e fui desenvolvendo o raciocínio até que eu cheguei no curso de Márcio, que é o nosso professor, né, do time Hold Brasil, e aí as coisas foram sendo conectadas, entendeu? Mas, assim, é uma experiência própria para que a minha família tivesse uma harmonia na questão da sucessão da empresa, na sucessão patrimonial. E hoje eu trabalho basicamente com isso, é o nosso carro-chefe aqui na empresa, tanto na área de sucessão quanto na área do planejamento patrimonial por meio da holding familiar. Então, essa é a minha apresentação e estou aqui para contribuir no que vocês precisarem. O meu caso também é quase parecido com o seu. Eu também sou advogada há mais de 10 anos e venho atuando assim mais em coisas da própria família. E eu tinha já, estava buscando essa road há muito tempo. Eu fiz vários cursos na UAB, vários cursos particulares, mas nenhum curso me convenceu. Sempre eu achava muito furo, muitas indagações, que não tinha resposta, coisas que não me convenciam. Aí, quando eu encontrei esse curso, que já tem mais, ele já está desde 2009, né, fazendo esse curso, aí que eu vi que tudo se encaixou e aí eu mergulhei também de cabeça. Falei, é aqui que tem tudo que me convence, tudo que preenche e tudo que é real, que a gente sabe que é tudo dentro da legalidade, porém com brechas que a própria lei nos permite usar e favorece e vem a favorecer esse planejamento patrimonial sucessório que toda família deveria ter, né? E que ainda é um assunto muito escondido, né, Bernadette? Ainda é algo assim que não é divulgado. As pessoas que já fizeram têm sigilo em relação a essa informação. Os grandes milionários, bilionários, eles mantêm em segredo. E aí o nosso papel é fazer essa divulgação, né? Fazer esse trabalho de conscientização. Eu sempre falo muito assim, a gente tem um Estado muito intervencionista no Brasil, muito. Eu que sou contadora, toda a minha formação é em ciências contábeis, a gente vive com o Estado toda hora. Então, o Estado, como ele interfere demais nas relações sociais, quando você tenta afastar ele um pouco, no caso, para evitar o inventário, para facilitar a sucessão, as pessoas se assustam porque não conseguem ver uma possibilidade de fazer uma sucessão sem a presença, pelo menos, tão incisiva do Estado. Entendeu? Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas têm receio de fazer a hold. Por isso que é um trabalho de conscientização. Para depois ser um trabalho de execução, né? Um trabalho intelectual, de entendimento ali da realidade da família. Mas o nosso papel hoje é um papel de conscientização, de mudança de paradigma na cabeça das pessoas. Exatamente. Igual um senhor, pai de uma amiga minha, falou assim: Ah, mas esse negócio aí de road familiar foi inventado agora por vocês? Por esse time Road Brasil? Aí eu fui explicar para ele, falei, não, isso já existe desde 1976, só que antes era só para grandes empresas, só para os milionários, e agora, depois de 76,
essa lei abarca as nossas necessidades. Aí eu tive toda quase uma aulinha de história para ele explicando todas as fases que teve, até chegar nessa lei de SA, que foi criada em 76, que é a qual nós podemos aproveitar, nos debruçar e fazer todas as nossas fontes com ela, né? Então, é uma coisa dentro da lei. É legalizado. Não tem nada fora da lei, não foi nada criado por nós. O que nós fazemos é estudar e fazer a conexão da lei com a realidade de cada família, né? E com isso trazendo muitos benefícios. Exatamente, Bernadette. Quando a gente cria a holding, né, que a gente vai tratar aqui dos custos para criar a holding familiar, quanto custa a holding familiar, no momento em que a gente cria essa empresa, a gente já avisa todos os órgãos que a empresa está sendo criada, então a gente já faz toda a conexão com o Estado. Então, não existe nada fora da legalidade, até porque as pessoas que pretendem esconder o seu patrimônio, não vai esconder esse patrimônio baseado no sistema de comunicação. Vão procurar outras formas ilegais de fazer isso, que não é o caso da holding familiar. Holding familiar é para evitar o inventário, é para ter eficiência tributária, é para ter um nível de proteção patrimonial, e jamais para desviar patrimônio ou ocultar patrimônio. Não é esse o objetivo. O objetivo da holding é você resguardar aquilo que é seu, mas tudo dentro da lei. Não quer dizer, porque então eu vou arrumar vários processos, deixar a execução vir para mim, eu corro lá e faço uma holding. Não é assim. Não é o nosso caso. O nosso caso é nos defender de abusos de autoridade, né? Que queiram dilapidar o nosso bem, aí sim, mas não, esse sistema não é uma coisa para ajudar a fraudar, não é, né? E aí eles estavam perguntando, como que eu faço? Quanto que custa essa holding? Como que por exemplo, uma pessoa que tem 3 imóveis, tem uma loja que vende tinta, aí ela colocou os imóveis tudo lá nessa mesma empresa onde vende tinta e aluga, ela faz ali pelo imposto de renda da pessoa física, outro ela não contabiliza e está levando assim. Só que é uma atividade de risco. Uhum. Veja só, é importante a gente falar para o pessoal que está aqui nos assistindo, o pessoal que vai nos assistir, que a internet é assim, né? E primeiro, a gente não precifica os nossos honorários sobre o valor total do patrimônio. Então, se a pessoa tiver um patrimônio de 1.000 ou um patrimônio de 1 milhão, não é justo você estabelecer um percentual sobre o total do patrimônio, até porque a gente não contribuiu para a formação do patrimônio. Você falou uma coisa muito interessante aí. A holding serve para você resguardar, preservar o patrimônio e evitar abusos, né? Então, não seria justo um profissional que trabalha com holding, montando esse sistema, cobrar um percentual sobre o total desse patrimônio. Como é que a gente cobra os nossos honorários para precificar e dar o valor desse investimento? Porque eu sempre falo assim, é um investimento, não é um custo. É um investimento porque o benefício vai ser percebido ainda em vida. Então, os nossos honorários, eles são formados por 2 critérios. O primeiro é o percentual de economia que a gente gera em relação ao inventário. Então, a gente sabe que o inventário no Brasil é muito caro. Ontem, Bernadette, eu estava conversando com uma pessoa aqui no escritório, que a família dele já está em processo de inventário há 15 anos. 15 anos. Veja só que loucura. Então, é uma coisa assim absurda, né? A gente pensar que em 15 anos seu patrimônio vai estar ali nas mãos de um juiz, volta, recorre, e as coisas não são resolvidas.
Então, o inventário ele custa muito caro. Então, a gente pode aplicar um percentual sobre a economia que é levada em relação a evitar o inventário. Então, essa família, vamos imaginar que ela já pagou 10 mil reais no inventário. A gente pode aplicar um percentual aí de 10% e aí gera o valor do investimento da holding familiar. Um outro critério seria o valor das horas que nós vamos nos debruçar para montar esse sistema. Né? Como você sabe, esse sistema é um trabalho inteiramente intelectual. Não existe receita de bolo. Cada família tem uma realidade patrimonial, né? Cada família tem formas de geração de renda. Tem famílias que têm imóveis, tem famílias que a forma de geração é a empresa, tem outros que são servidores públicos, enfim. Então, cada família tem que ser estudada para que a gente verifique assim, o melhor modelo que se aplica naquela realidade. E esse estudo, essa conexão, é um trabalho muito interdisciplinar. Direito, contabilidade, a parte societária, a parte tributária, tudo isso a gente tem que conectar para entregar o melhor produto. Então, não é um produto padronizado de prateleira. Não, a gente tem uma experiência, mas a montagem disso depende de cada realidade patrimonial. E aí, isso demanda horas, horas de trabalho. A partir dessas horas orçadas, cada profissional tem o seu preço e vai chegar no valor dos honorários. Então, geralmente, dos dois critérios, ou da economia sobre o inventário, ou da quantidade de horas que nós vamos nos debruçar para executar, para pensar e executar todo o trabalho, dos dois critérios, geralmente nós utilizamos o maior. E ainda assim, Bernadette, por que eu falo que é um investimento? Porque essa família ela vai conseguir sentir a redução tributária, ela vai conseguir sentir uma proteção e uma organização do acervo patrimonial ainda em vida. Entendeu? Então, o custo de uma holding depende desses dois critérios. Dos dois, o maior. E outra coisa, quando a pessoa tem a atividade comercial ligada aos imóveis, tudo junto, se ela vai procurar um especialista em planejamento, qual é a nossa orientação? Que ela separe. A atividade de risco fica no CNPJ e o acervo patrimonial fica no outro, completamente isolado, que é o qual nós chamamos carinhosamente de cofre. Porque tudo que a gente coloca no cofre é uma coisa que a gente quer guardar, preservar, e já tem uma pessoa certa para receber aquele bem que está dentro da cofre. Então, aí, nesse caso, nós faríamos essa empresa cofre, que estaria totalmente resguardada, e nós iríamos trabalhar com atividade de risco separadamente. Isso aí já é uma organização patrimonial, né? Que ela não percebe hoje que está tudo junto, que pode correr um sério risco, porque a atividade comercial sempre é uma atividade de risco. Então, ela separando isso, ela já está segregando os bens da atividade de risco. E dentro daquela cofre ali, depois ela já vai fazer a distribuição para os seus herdeiros, para a pessoa que ela... Nossa, você está sumindo aqui na live. Você está me vendo bem? Estou te vendo bem. Será que eu caí? Se alguém puder Não, falar não, aqui. quase. Quase, mas você Voltei. voltou. Volta, Márcia, volta. Voltei. Voltou, voltou, Márcia. Então a pessoa questiona: ah, mas eu vou pagar tudo isso por mês? E aí eu te pergunto, Márcia, o que seria o custo dessa cofre, dessa uma que está só para guardar os bens? O que, que a pessoa ia, quanto que custa isso para ela? Por mês, por ano? Uhum.
você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da organização patrimonial. O brasileiro, ele não tem isso, Bernadette. É uma coisa impressionante. Todos os dias a gente recebe problemas aqui no escritório, porque as pessoas venderam bem e esse bem não estava em lugar nenhum, não estava na contabilidade, não estava no imposto de renda, e como é que resolve esse problema? Ou o imóvel está alugado e não está recolhendo imposto de renda sobre o aluguel. Enfim, o brasileiro, em linha geral, ainda não tem essa cultura de organizar o seu acervo patrimonial. E a Hold vai servir para isso também. Vai dar uma noção dos bens dentro dessa família. Depois que a gente constitui essa Hold familiar, essa empresa, uma empresa ela precisa ser mantida. Assim como hoje eu tenho um filho, né? Então a gente precisa cuidar do nosso filho. Claro que respeitadas as devidas proporções, um CNPJ também tem que ser cuidado. Porque você não pode criar uma empresa e simplesmente desconsiderá-la. Tá dando uma interferência. Você ficou com a imagem Oi? Ficou com a imagem congelada. Você ficou Voltou? com a imagem congelada. Eu acho que foi minha voltando. internet que está instável. Está conseguindo me escutar direitinho? Tô ouvindo. Você deu um apagão, mas você retornou bem. Tá bom. Qual foi a parte que eu parei? Sobre você cuidar do CNPJ, né? Acho que eu estava nisso. Isso. Pronto, então você precisa cuidar desse CNPJ. Aqui na empresa, hoje a gente está fazendo essa contabilidade específica para acordo familiar. A gente não trabalha com contabilidade para qualquer segmento, mas para hold a gente está atendendo. Para você ter uma noção, assim, o custo de manutenção de uma hold cofre, de uma empresa que não vai ter movimentos, que não tem funcionários, que não tem nenhuma atividade operacional, é de R$ 100 por mês. Então, é um custo que é acessível, né? Vamos chamar assim, é um custo acessível a todo brasileiro. Para que esse valor? Para a gente, basicamente, organizar essa empresa perante a Receita Federal. Como essa empresa não tem movimento, essa empresa não vai ter a necessidade de ter informações gerenciais a todo mês, né? Informações de ponto de equilíbrio, preço de venda, nada disso. Mas ela tem que se comunicar para o governo, até para dizer que não teve movimento. Entendeu? Até para isso o governo ele quer informação. Então, a hold cofre é R$ 100. Essa outra empresa que você citou, né, uma empresa que vai fazer as atividades da família, que vai vender tintas, que você falou aí no início, ou que vai fazer locação de imóveis, é uma empresa como outra qualquer. Então, essa empresa como outra qualquer, ela vai ter um custo de manutenção igual a outra atividade econômica. Tá? Aqui no escritório a gente está fazendo hold e fazendo contabilidade de administradora de imóveis imobiliárias. A gente se focou especificamente nesses segmentos que estão relacionados com a hold familiar. Mas o importante que se fala é que se você contabilizar o custo de manutenção da holding, ele ainda se torna muito mais barato do que o inventário, porque a comparação tem que ser sempre assim, hold e inventário. Isso falando do ponto de vista estritamente financeiro, contábil. Do ponto de vista mais subjetivo, nem se compara, né? Porque a hold familiar vai proporcionar uma paz, pelo menos uma redução muito grande dos conflitos entre os herdeiros. E a parte muito interessante também da hold, que é quando você vai fazer a doação, né?
num acordo de sócio que tem essa cláusula, que nós fazemos isso dentro dessa doação, quando o patriarca fala assim, eu vou doar o imóvel, sente uma dor, nossa, mas eu com 60 anos eu vou doar minhas coisas para meus filhos, e aí como que vai ser na minha velhice? Então, tudo isso nós temos essa tranquilidade para explicar isso para ele. Você não está doando, tirando do que é seu, você já está dividindo de uma certa forma, passando para eles, só que você está passando para eles efetivamente só quando você for. Agora você só deixou organizado. É igual quando você escreve uma carta e fala, você vai abrir essa carta só quando eu não estiver mais aqui. Mas a pessoa já sabe mais ou menos o que tem ali dentro. Já sei que eu estou sendo presenteado pelo meu pai, pela minha mãe, com isso, com aquilo. Mas os pais já estão tranquilos com isso. Se acontecer alguma coisa, um pai de 60 anos, 70 anos, fez uma doação, ele quiser fazer uma reversão, ele pode fazer. Não precisa consultar o filho, perguntar se pode ou se não pode, ele vai lá e faz. Se depois também, depois de toda a doação feita, ele quiser fazer algum remanejamento ali dentro, fala, não, eu quero doar para mais uma pessoa, ou para uma entidade de caridade, alguma coisa, ele pode fazer uma retomada daquilo, colocar no mesmo cesto, olhar de novo direitinho e fazer uma nova recolocação em todos os bens dele. Então, tudo isso são as facilidades que esse planejamento nos dá, né? Que é uma coisa assim fantástica que eu acho, que eu vejo isso. E outra coisa, você vai proteger o seu filho desde agora. Porque quando você faz essa doação, vamos dizer, eu tenho 3 filhos, eu fiz uma doação para um filho meu agora. Deus o livre guarde, ele tem algum problema com o revés, aquilo ali vai ser garantido para ele, que ninguém vai poder usufruir daquilo. Aquilo vai ser um bem impenhorável, inalienável, ninguém vai botar a mão. Aconteça o que acontecer com ele, aquilo é dele, está livre de tudo que acontecer. Então, isso é mais um benefício ainda que eu vejo, né? Exatamente. Você livra e você guarda e você protege até a sua segunda, terceira geração. Aí você pode incluir netos, você pode incluir toda a sua descendência e também seus ascendentes, caso você tenha, né? Bernadette, é tão interessante isso, porque a holding, ela passa o controle para quem construiu o patrimônio. Tudo que você falou aí é para demonstrar que quem montou esse patrimônio é que vai ter controle sobre ele. Quando a gente não tem um sistema de planejamento patrimonial e sucessório, quem assume o controle é o Estado. E eu sempre brinco aqui que o Estado, infelizmente, ele não é um bom gestor. Então, você está transferindo a gestão do seu patrimônio para o Estado. Seja na esfera estadual, né, que aí vai ter o ITCMD, seja na esfera federal, enfim. Então, você acaba perdendo o controle sobre isso. Nem sempre a sua vontade será respeitada, porque terceiros vão julgar essa vontade. E isso não é nem razoável a gente pensar, né, Bernadette? Porque, na verdade, esses terceiros, eles não contribuíram para a formação desse patrimônio. Na holding tem um custo de imposto? Sim. Na vida, a gente não consegue viver sem pagar tributos, né? Faz parte da nossa democracia. Existência. Da nossa existência. Muito bem. Muito bem essa palavra. Tudo. Mas a gente consegue reduzir o custo dos tributos. Então, se o inventário normal, o ITCMD é calculado aqui em Pernambuco acima de 400 mil, 8% sobre o valor de mercado de todo o patrimônio, na holding familiar nós conseguimos chegar numa alíquota aí menor, 2%, 3%, e aí a gente dá um benefício para a família pagar de forma até parcelada.
Porque o que é que acontece? A pessoa morre, tem prazo para abrir o inventário, são 60 dias aqui no meu estado. Até 60 dias. Até 60 dias. O Estado não deixa nem você chorar, viver o luto. Exatamente. Né? 60 dias. E aí vai seguir o processo. Então, o que acontece? O custo dos tributos dentro de uma holding familiar é menor. Quando a gente fala dos tributos, a gente está falando basicamente aqui do ITCMD, que é o tributo que vai incidir sobre a doação que você comentou, a doação que os pais vão fazer para os seus filhos, então vai ter a tributação, só que com a base menor, consequentemente uma alíquota menor, e, em alguns casos, o custo do ITBI, no momento da integralização do capital social, que, infelizmente, algumas prefeituras estão cobrando pela diferença entre o valor de mercado e o valor que está sendo integralizado. Mas se a gente pegar todos esses custos tributários aqui, ainda assim serão menores do que o custo do inventário. Então, é uma vantagem que deve ser pensada pelas pessoas e pela família brasileira. Mesmo somando tudo, você ainda fica com tranquilidade, sabendo que ainda está economizando. Ainda está economizando. E se você tiver, Bernadette, ontem eu estava conversando com uma pessoa, imóveis, né? Hoje eu conversei com uma pessoa que ele investe em renda variável, até um senhor já que há algum tempo investe nisso. E ele falou para mim, Márcia, eu não invisto nesse outro tipo de investimento porque o Estado, ele tem essa expressão. Bernadette, caiu? Oi, estou ouvindo. Não, estou ouvindo. Está escutando? Eu pensava que ele fez um círculozinho. E aí ele falou para mim que ele não investe em outros títulos por conta do imposto de renda sobre o ganho de capital, que era muito caro. E ontem eu conversando com uma pessoa que a família dele vive de imóveis. Oi, Bernadette, tá caindo um pouquinho, acho que é a minha internet. Eu estou vendo você direitinho. Tá tranquilo, tá bom. Pode continuar. Então, para quem tem imóveis, o custo, tanto o custo de tributação dos aluguéis, o custo de venda desses imóveis, tudo isso acaba sendo muito caro na pessoa física. Muito caro. Essa é a nossa realidade hoje. Pode ser que amanhã a lei tributária altere e tenha uma mudança considerável sobre isso, mas ainda não teve. Então, uma pessoa jurídica, além de proporcionar esses benefícios de sucessão, vai possibilitar fazer uma redução do pagamento de imposto de renda sobre aluguel, ganho de capital hoje. Então, você tem uma eficiência tributária percebida no momento, não é só no futuro. E outra coisa também, que sempre eu bato na tecla quando eu estou conversando com alguém sobre a holding, é sobre a possibilidade desse aumento, até dobrar esse valor do ITCMD, né? Porque o Senado, para outras coisas, eles não trabalham, mas para aumentar a nossa tributação, tem lá PLs, né? Rodando lá no Senado, que você já pensou, nós podemos acordar a qualquer momento com esse aumento. E por quê? Por que esperar aumentar? Se de 2% a 8% já é bem pesado, né? E a gente sabe que vai aumentar. Então, para que esperar aumentar? Vamos fazer logo o que tem de fazer, vamos nos organizar com isso, porque isso é uma coisa que com certeza vai ter aumento. Você não concorda? Concordo. E o Estado está vivendo essa crise, né, política, e uma crise econômica também muito alta. Então, o Estado ele já não tinha recursos. E depois da pandemia, as coisas pioraram significativamente.
Então, eles estão com sede de arrecadação, né? A fome do Estado está muito alta. E quem paga a conta sempre somos nós. Vai ser sempre o cidadão, porque o Estado ele não produz nada. Quem produz são as empresas. E a gente tem um Estado muito caro, né, Bernadette? Ainda um Estado muito pesado, a máquina pública muito, muito grande. Então, tem que ser financiada. Para aumentar imposto de renda é mais difícil, porque a gente já paga muito imposto sobre a renda. Então, é muito alto a carga tributária, é um absurdo. Então, a alternativa que até muita gente defende, inclusive lá na universidade, de vez em quando eu discuto no bom sentido, porque até alguns professores defendem, é o imposto sobre o patrimônio. Aí entra aquela discussão do imposto sobre as grandes fortunas, entra o ITCMD. Só que no Brasil, o imposto sobre o patrimônio, ele já acontece. Desde o momento em que a gente compra um imóvel, a gente já paga o ITBI. Né? Então, você já pagou imposto sobre isso. Se você se faleceu em algum momento, você vai pagar, os seus herdeiros pagarão o ITCMD. Então, o imposto sobre o patrimônio ele já acontece. Mas, segundo os defensores dessa linha, é a única forma que o Estado teria hoje para se capitalizar. Então, é um fato considerável que nós saiamos aí de 8% de alíquota máxima para uma alíquota maior, de 16%, 20%. E aí, Bernadette, o custo do inventário, que hoje já é alto, 40% do patrimônio, ele praticamente a gente vai trabalhar para deixar o patrimônio, ou a maior parte do patrimônio para o Estado. Aí aquilo que você pensa, eu tenho 2 casas para deixar, uma é para você dividir para os seus herdeiros e a outra para o Estado. Exatamente. Porque o que a gente sabe, né? O que acontece na hora de vender um imóvel que a pessoa tem urgência na hora do inventário? Já começa com o deságio. Se o imóvel custa 1 milhão, quem é que vai comprar um imóvel que ainda não foi inventariado e já tem aquele medo, sabe Deus o que vai dar nesse inventário de briga? Então, você já oferece ali com um deságio gigantesco. Já não tem aquele dinheiro naquele momento. Você já vai se sujeitar a levar o seu imóvel no leilão. Vai ser praticamente leiloado. E ali não é para quem, não é para quem dá mais, é para quem dá menos. Porque ali ninguém vai valorizar o seu imóvel. Já começa por isso. E depois as taxas, os tributos, o tempo, a briga, né? Porque isso aí vai ser uma coisa, o inventário vai ter que ser judicial, pode ser extrajudicial também, no caso, mas, e no nosso caso, na hold familiar, é uma coisa extrajudicial, porém dentro da lei, mas sem precisar do judiciário para resolver os problemas. Por quê? Porque quem se antecipa, quem se organiza, quem faz as coisas antes do tempo, já tem esse tempo todo para se organizar e não depender depois da última hora de bater lá na porta do Estado e ficar à mercê de tudo que ele ditar para você. Exatamente. De tudo que ele for exigir. E não concorda, e recorre, aí tem o advogado que você tem que pagar, e tudo isso vai dilapidando o patrimônio, né? Assim, a grande essência da hold é gerar continuidade patrimonial, é permitir que o patrimônio ele seja preservado de geração em geração. E o inventário, o Estado, de uma forma geral, né, por meio dos seus tributos, que está cada vez mais alto, por meio do judiciário, que a gente sabe que é superlotado, às vezes você tem causas que não tem que ser julgadas, mas demora, é uma espera, tem as custas judiciais, enfim. Então, tudo isso vai empobrecendo aqueles agentes que estão naquele processo.
E a Hold não, a Hold tem o objetivo de preservação do patrimônio, de continuidade. Se você tem uma empresa, qual é o objetivo? Que a empresa passe de geração em geração. E a empresa vai gerando renda, vai gerando empregos, vai desenvolvendo a economia. Se você tem imóveis e a família vive em torno dos imóveis, qual é o objetivo da Hold? É fazer com que esse imóvel permaneça no seio familiar, que ele não precise ser vendido, como você mencionou aí. E assim, a gente vai conseguindo, pelo menos, equilibrar a renda patrimonial daquela família. O acervo patrimonial, me expressei mal, né? A palavra seria certa, essa. O acervo patrimonial daquela família. Essa é a ideia da holding familiar. Então, veja, quanto custa, e às vezes eu coloco aqui nos posts, né, que eu faço no Instagram, quanto custa isso? Isso não tem preço. Você vê uma empresa como, por exemplo, a minha, meu pai criou a empresa e eu estou dando continuidade à empresa, é a segunda geração. Quem sabe um dia meu filho dê continuidade, a terceira geração. Então, isso não tem preço, né? Não tem preço. Márcia, outro ponto positivo também da holding familiar é que famílias pode ter assim pessoas que trabalham, mas pode ter também um filho que seja pródigo. Então, para a própria proteção até desse filho pródigo, essa holding familiar vem a contribuir. Porque no acordo de sócio, o pai e a mãe podem fazer, juntamente com a família toda, até ele mesmo pode concordar com isso, não deixar tudo para esse filho, para ele não se desfazer de uma maneira que nem ele mesmo vai perceber que vai ficar pobre em tão pouco tempo. E depois ver os irmãos, mas meus irmãos ainda têm isso, ainda têm aquilo. Será que eles tiveram mais do que eu na época? Não. Então, isso vem proteger até um filho pródigo. Então, olha a beleza disso, né? Esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela disse que uma família que foi procurá-la estava com essa preocupação, falando, olha, eu tenho um filho que ele nunca gostou de estudar, nunca gostou de fazer nada, nunca nem casou, é um solteirão, mas ele é assim um pródigo, gasta mais do que deve. Tem alguma coisa para ele fazer? Os pais preocupados com ele. Então, olha a maravilha desse planejamento. Até isso você pode, né? Você vai fazendo a distribuição para essa pessoa, com certeza, conta gotas, para ele não gastar tudo, né? Então, até nesse ponto tem esse planejamento. Exatamente. E outra coisa, você vai permitir que o filho que tem uma capacidade de gestão maior, ele faça o bom uso e distribua uma parte desse recurso para o irmão. Porque se você coloca nas mãos de um filho pródigo um patrimônio, ele não vai conseguir gerir. Então, você vai colocando de forma gradual, por meio das pessoas que você, o pai e a mãe, considera que seja mais adequada para fazer essa gestão. Então, tudo isso são estratégias, né, Bernadette? São planejamentos que você vai fazendo para garantir que a família viva no equilíbrio, viva em paz. E a holding familiar vai gerando isso. Então, é muito bonito o trabalho. É como você falou, ele tem uma beleza muito grande. E a todo momento as pessoas estão conhecendo sobre esse planejamento e querem, de fato, fazer. Por quê? Por que as pessoas não fariam um planejamento como esse? É um ato de amor. É um amor que os pais têm pelos filhos e se antecipam para resolver isso, né? Eu vejo também a Rode como uma beleza, porque quando essa moça me falou essa história, eu falei, olha, uma coisa que a gente nunca pensou, né? Geralmente pensava distribuir os três tudo igual e pronto. E você pode criar, então, o que é dentro desse planejamento?
esse direito sucessório? É um direito de preocupação, de amor que você vai ter com o filho ali para sempre, mas você vai ter uma solução, né? Tem uma família que tem um filho com um problema seríssimo, um autista, ou uma pessoa com síndrome de Down, alguma coisa. Como a gente tem muito adulto hoje com esses problemas, né? Tem 2, 3 filhos que são assim, gênio, e tem um no meio, ou o último, ou o primeiro, que vai ser dependente para sempre dessa família. Então, o pai e a mãe já se preocupam com isso. Então, essa hold familiar, ela ajuda até nisso. Uma coisa assim, é quase um papel materno, né? Um papel de mãe. Que aquele filho não vai ficar a Deus dará quando os pais não estiverem aqui. Porque os pais já vão deixar isso organizado dentro dos bens da família. Isso é Bernadette, beleza, uma né? vez eu recebi uma mãe e ela só fazia chorar, porque a preocupação dela era com um dos filhos, que dava muito problema, assim, e com o neto, o filho desse filho, que ela que criava, e ela queria deixar um bem já reservado para esse neto, para garantir que pelo menos ele teria um lugar para morar quando ela não estivesse mais aqui. Então, é como você falou, é uma preocupação maternal, maternal no sentido não de ser mulher, né, mas no sentido de amor, de mãe mesmo que a gente tem, para que a gente garanta o sustento dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque, na verdade, a gente trabalha muito para dar o melhor, não só do ponto de vista patrimonial, mas principalmente do ponto de vista espiritual, emocional, mas o patrimônio também é importante, o sustento daquele ser é importante. Então, a holding familiar proporciona esse sustento, proporciona como é que eu posso falar? Um planejamento de manutenção daquela família daqui a 20, 30 anos. Enquanto que, se você não fizer um planejamento, esse filho que dá problemas, esse neto que vive com os avós, que é uma realidade muito comum no Brasil, os avós assumirem, né, essa responsabilidade, pode ficar com dificuldades patrimoniais por conta da falta do planejamento. Imagina aquele inventário que dura 15 anos e como é que fica a família, que depende daqueles bens. Exato. Como que fica a mercê. E outro lado também reverso é que se a família tem uma pessoa querida na família que eles chamam de amor socioafetivo, né? Não, socioafetivo, e também quer fazer uma distribuição, não precisa ser filho. O pai também tem direito de fazer essa doação. Vai que é uma pessoa que ele convive muito, que gosta. Então, a holding familiar, eu falo assim, que ela atende a tudo e a todos, né? Ela atende a todos, as pessoas, as famílias abastadas que não têm problema, que só querem saber de dividir e fazer a sucessão, ou as famílias que têm preocupação, como que eu vou deixar, como que eu vou fazer com esse filho, com aquele filho. Então, ela resolve tudo, né? E, inclusive, até no divórcio, né, Márcia? Até no divórcio, se o casal tiver, não tiver aquela briga, aquela picuinha, porque tem casal que quando se separa fala, não, eu prefiro perder tudo do que deixar metade para ele. Mas se é um casal equilibrado, eles se utilizam da holding até nesse caso, até nesse momento do divórcio, para poder fazer a separação direitinho e não gastar fortunas também com o divórcio, não é? É verdade, Bernadette. É uma Cada um deixar da estratégia, sua né? onde. Já é uma estratégia. Agora, Márcia, outra coisa, você como contadora. Se os patriarca o patriarca e a matriarca faz a holding, distribui lá para os filhos o valor X para cada um. No ato da entrega daquele X para aquele filho,
quando ele for pegar aquela cota dele, se ele quiser constituir uma hold com aquele ali que ele recebeu, ele já pode criar uma hold para ele nesse momento, não é isso? Ele pode fazer, e os pais já determinarem isso no acordo de sócios, para cada filho, no futuro, fazer uma cisão de uma parte desse patrimônio e integralizar o capital social dessa outra empresa com os bens dessa primeira empresa. Então, a cisão é um instrumento que tem sido utilizado, que é muito interessante para você garantir uma sucessão para uma futura geração. Porque depois cada filho vai ter a sua própria holding familiar e aí vai colocando já os seus herdeiros e assim sucessivamente. Eu acho que a gente vai caminhando para isso no Brasil, né? Quanto mais consciência for colocada na cabeça das pessoas, a gente vai caminhando para essa possibilidade. Mas sim, é possível fazer. Pois é, isso aí é uma outra garantia, né? Que o próprio filho tem, que pode ser determinado, ao invés dele pegar aquele bem ali e falar, não, mas ele também pode ter a opção de escolher, né? Eu quero fazer a cisão e trazer esse bem para o meu CPF e daqui eu quero fazer o que eu quero. Pode, mas se o patriarca também pode fazer isso no acordo do sócio, orientando o quê? Faça a cisão e cada qual cuide da sua holding. Pode, e definir já os bens. O bem tal será para o filho tal, o bem Y para o outro filho. Então, ele já define o bem que vai ser objeto dessa cisão. O sistema é bem projetado, bem amarrado, e é importante que nós, ao precificarmos o custo, né, Bernadette, a gente escute. A gente escute qual é o objetivo dessa família. O objetivo é fazer a sucessão, o objetivo é também eficiência tributária, o objetivo é garantir que no futuro cada filho já tenha a sua holding familiar, porque o nosso planejamento e a nossa precificação tem que ser considerado em cima da intenção dessa família. Por isso que a gente fala que para cada família é um desenho diferente. Né? Nós vamos desenhar a sua hold de uma maneira, a minha de outra. Por isso a gente tem que ouvir qual é a dor daquele cliente, qual é a dor daquela família. O que é que você quer resolver com isso? Né? O que é que você quer resolver? Então, eu acho isso muito bonito, porque o patrimônio e família são dois tesouros, né, que qualquer pai e mãe tem. Com E que certeza. possuem, e que demoraram a vida inteira para construir. Tanto a educação dos filhos, quanto ao patrimônio. E você está sempre ali, com as suas rédeas na mão, conseguindo, né, administrar, controlar, organizar. E com isso tudo você está trazendo um ensinamento para os filhos, né? Que isso eu vejo assim uma coisa também com uma beleza muito grande hoje em respeito aos mais velhos, aos pais. Porque era uma coisa que antigamente, eu sei por mim, o meu pai sempre teve na cabeça, meu pai e minha mãe, que queriam deixar herança para nós. E graças a Deus, nem eu, nem meus irmãos nunca precisamos. Ninguém é rico. Mas a gente não queria que eles ficassem fazendo esforço, economizando para poder deixar alguma coisa para nós. E naquela época, que a minha mãe é de 32, minha mãe hoje estaria viva, estaria sei lá por quantos anos, quase 100, ela já se foi há muito tempo. Mas eu, quando criança, a minha mãe dizia assim, pai e mãe que não deixa nada de herança para os filhos é vergonhoso. E eu não entendia aquilo. Eu falava, gente, mas por quê? Não, mãe, cada qual tem que fazer o seu. Ela não tem. Mas por quê? Porque ela recebeu do pai dela também. E mesmo assim, naquela época, graças a Deus, ela conseguiu administrar o pouquinho que teve, mas assim, eu sei que foi rapidinho, o dinheiro foi, mas ela pelo menos teve o gosto de falar, eu recebi um valor ali de herança, né? E ela ficou com esse desejo, ela é meu pai. E nós somos em 5 irmãos. E meu pai se foi e deixou uma casa para nós 5. E aí eu vi na hora de fazer o inventário,
Eu falei, ainda bem que meu pai e minha mãe não estão aqui, porque eles iam ficar muito tristes de ver que sobrou menos da metade da casa. Por quê? Por conta dos custos, da desvalorização, porque foi feito inventário, né? Isso foi coisa de muitos anos. Então foi feito inventário. Aí eu ainda pensei, falei, ainda bem que meu pai e minha mãe não estão aqui para. Eles iam sofrer muito, devia falar, nossa, eu economizei tanto, deixei de viajar, deixei de almoçar num restaurante, deixei de comprar uma roupa nova, porque eu queria deixar essa casa com meus filhos. E depois eles vissem que a casa não ficou inteira para nós, né? O Estado pegou uma fatia muito grande. O Estado, ele entrou como se fosse mais um herdeiro. Ele entrou de sócio numa coisa que ele nunca ajudou a construir, que ele nunca participou. Mas ele entrou no meio ali dos filhos como um vilão. Pulou lá no nosso meio e falou, eu quero a minha parte. Isso é uma injustiça, né? Sendo que nunca batalhou, nunca fez nada, nunca ajudou e pegou. E é assim, o Estado pega, ele te assalta. Ele fala, eu quero tanto e acabou. E não tem essa de você concordar ou não concordar. Não, é o poder coercitivo do Estado, né? É, Mas, Bernadette, assim, que história linda, porque você tem vivência, né? Você passou por isso. E